Você está assistindo Alma Querida, né? E nós terminamos dizendo que os nossos irmãos evangélicos gostam de falar de maldição familiar. A nossa missivista pergunta: que maldição é essa? E ela diz: 3 meninos que não falam em minha família. Ora, o marido dela fala com a filha, mas não fala com ela. O que acontece com esses espíritos que se ajuntam assim? Nós vamos terminar de ler o e-mail para fazermos considerações mais adequadas, né? E ela diz: minha mãe foi alcoólatra, meu marido também o é. Ora, se a mãe é alcoólatra, significa, nos relacionamentos, a mãe não tem satisfação. E o que ela faz? Ela procura a satisfação numa espécie de fantasia derivada de um entorpecente, de um narcótico, de um estupefaciente, tá? E aí o que vai acontecer? Vive na fantasia. E na fantasia, via de regra, o que acontece? Se é um alcoólatra, ele fica todo alegre. Os especialistas em alcoolismo dizem que o alcoolismo tem algumas fases. A fase do papagaio, fica todo alegre. Depois do macaco, né? Fica tagarela, pula para lá, para cá e tal, etc. Depois do leão, fica valente, né? Briga, fica poderoso. E depois do porco, chafurda nos próprios excrementos, aí cai para lá, para cá e se lambuza todo. E isso porque dizem que quando o homem plantou a primeira vinha, ou seja, o primeiro parreiral para fazer vinho, colher uva para fazer vinho, apareceu o diabo e pediu sociedade. Falou: o que é isso aí? Ah, isso é uva para fazer o quê? Fazer vinho. O que faz o vinho? Faz isso, isso, isso. Eu quero sociedade nisto. Tá bom. Como é que você quer ficar sócio? Você planta e eu rego e adubo. Ah, tá bom. Então o homem plantou a vinha e veio lá o diabo e regou a vinha com o sangue do papagaio. Depois voltou e regou com o sangue do macaco. Depois voltou e regou com o sangue do leão. E depois voltou e regou com o sangue do porco. Então quem toma vinho, quem se embebeda, passa por essas fases dos animais cujos sangues foram usados pelo demônio para regar a vinha, né? Claro que tudo isso é uma metáfora, mas mostra bem a fria em que nós entramos quando nos alcoolizamos. Aí vem essa coisa interessante. No alcoolismo, o cidadão começa, ou em qualquer narcótico, né, qualquer drogadicção, a primeira coisa que ele faz é afastar-se dos outros seres. Ele fica como que sozinho. Ele começa a ter satisfação em fantasia. Depois ele vai de tal forma entrando no vício que quando ele se torna tóxico dependente, ele precisa de ser internado. Quando ele é internado, aí ele se afasta dos outros seres, pela internação, mas ele fica sendo cuidado, porque ele não foi capaz de andar com as próprias pernas. É sempre alguém incapaz de andar com as próprias pernas. Aí ele passa por um processo violento que é chamado de síndrome de abstinência. É um sofrimento muito grande que é a carência da droga. Faz ele ficar meio louco. É o processo, a síndrome de abstinência, conhecido com a desintoxicação. Depois de desintoxicado, ele tem que voltar a conversar com as pessoas. Aí ele vai participar de grupos de estudo, de grupos de apoio, e depois vai ter, quando ele tem alta, ele tem que voltar para passar sempre por uma espécie de revisão, ele vai ter que conversar e ele vai ter que começar a assumir responsabilidade. Na técnica do AA, Alcoólicos Anônimos, é interessante o primeiro passo, são os 12 passos, né? O primeiro passo e o último passo. No primeiro passo é assim: eu não dou conta sozinho, eu preciso de uma força maior do que eu. E eu me lembro Jesus dizendo o primeiro mandamento, né? Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o Paulo dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Então, no primeiro passo você tem que fazer exatamente isso. Confessar a sua impotência. Depois que você faz os outros 10 e você se recupera, vem o 12º passo. O primeiro mais 10, 11, o 12º é: você se recuperou, então vai cuidar dos outros. O 12º passo é você exatamente se pôr a serviço do seu semelhante. Então, é assim que um alcoólatra se torna alcoólatra e ele se recupera. É sempre uma pessoa sensível. Quando ele se recupera, muitas vezes ele dá uma deslanchada extraordinária na vida.
Então, tenham esperança os alcoólatras. Se alguém quiser saber mais alguma coisa sobre isso, entre em contato com o Instituto Fraternal de Laborterapia. Está na Rua Santo Amaro, 244, em São Paulo. Nós fundamos essa instituição há 41 anos e desde então nós estamos lá ajudando alcoólatras a se recuperarem. Ela diz, o marido também é alcoólatra. E ela diz, é como se eu estivesse revivendo a vida da minha mãe com meu pai. Uma vida sem amor, sem sexo, onde há muito álcool. Só que meu marido se controla mais do que a minha mãe. Meu pai agora está bastante doente, pele e osso, sofrendo muito. Ele fez o meu irmão de 30 anos, que é normal, e filho também da minha mãe, sofrer muito, dizendo que o meu irmão não era filho dele. E ele parece detestar o meu irmão. E meu irmão é apaixonado por ele. Então, doutor Adão, não tenho saída por onde quer que eu vá. Tenho todos esses desafios. Desafios mesmo, minha querida. E desafios grandes. Me mostra a luz no fim desse túnel, meu caro amigo. Acho que é a minha única esperança. Um forte abraço e fica com Deus e o Espírito Santo. Minha querida, olha, você disse que parece não ter esperanças. É bom você saber o seguinte. Quando você decidiu a reencarnar, quando você decidiu por vir à Terra, você pediu pelo amor de Deus que a sua mãe fosse sua mãe, que o seu pai fosse seu pai, que os seus filhos fossem seus filhos, que o seu marido fosse seu marido, que o outro também fosse. Todo mundo prometeu fazer o possível por todo mundo. Agora, a coisa mais interessante é que quando nós fazemos essa reuniãozinha de preparação do outro lado, se nós fazemos a reunião, se participamos dela, estamos no auge da nossa consciência. Nós estamos sem espíritos obsessores à nossa volta. Como se não bastasse, nós ainda temos a assessoria de assessores de primeiríssima qualidade, que são os nossos mentores espirituais, que do lado de lá nos ajudam, nos nossos propósitos e na nossa programação. E eles sempre dizem, você é sempre avisado, cada um de nós somos avisados dos problemas, dos empecilhos que eventualmente poderíamos vir a encontrar aqui para o nosso desenvolvimento. Eles vão nos dizer, por exemplo, vocês terão um empecilho de duas ordens. O primeiro é as suas tendências do passado. Você está pedindo para ser filha dela? Olha, ela tem uma tendência do passado que é o alcoolismo, você também tem. Ela vai levar a promessa de se controlar para ajudar você. Se ela não ajudar, você vai casar com o alcoólatra. Se você não tiver se arrastado pelo alcoolismo, você vai casar com o alcoólatra para ajudar, porque você faz parte dessa família. Aí você pode se perguntar, mas eu faço parte como? É porque vocês são espíritos que estão evoluindo juntos há muito tempo. E agora vocês estão se prometendo se ajudarem mutuamente quando estiverem na matéria. Agora, a outra coisa que vocês têm que levar em consideração é o outro fator que pode impedir o sucesso dessa empreitada, desta encarnação. Que fator é este? Os irmãozinhos que não estão presentes nesta reunião. Quem são eles? Aqueles que estão mais embaixo, nas zonas inferiores do nosso planeta. No astral inferior, no umbral. Mas e por que eles têm a ver com essa reunião? Porque eles são espíritos ligados a vocês. E quando vocês estiverem na carne, acontece uma coisa muito interessante. Você encarnou. Na hora, por exemplo, que você for para o ventre da sua mãe, você estiver encarnada, você já começa a irradiar a sua energia, que vai impregnar o astral do planeta. E quando essa energia estiver sendo irradiada, algumas entidades vão detectá-la dizendo assim, a minha amada está de volta. E aí eles vão se atrair por esta energia e de repente estarão do seu lado e aí vão descobrir uma coisa interessante. Você está no ventre de uma outra mulher e eles vão dizer assim, vamos admitir que um espírito pode chegar e dizer assim, a minha amada no ventre desta jararaca que estragou com a nossa vida do passado? Não, de jeito nenhum. E se você não tomar cuidado, a sua mãe já começa a ter problema na gravidez. Pela proximidade desses irmãos. Mas a vida é tão de infelicidade assim? Não, tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. A sua mãe vai ser amiga, quando encarnada, da dona Juventina.
E ela vai falar com a dona Juventina que está passando mal nessa gravidez, a dona Juventina vai ter muita sensibilidade, e a dona Juventina vai dizer assim, olha minha filha, tem uma entidade aí do lado que está querendo atrapalhar vocês, viu? É muito melhor você procurar um centro espírita para ver o que está acontecendo. Aí, você, por amor àquela criança que está no seu ventre, se você é esta grávida, vai procurar um centro espírita. Lá começa um processo de desenvolvimento. Aquele espírito que está acompanhando pode ser doutrinado numa sessão de desobsessão. Pode ser encaminhado. Aí você pode ingressar nas hostes espíritas, compreendendo o Evangelho e que o objetivo de estar aqui é fazer a vontade de Deus e não a nossa. E aí você vai se desenvolver de uma maneira tal que vai, saindo do seu egoísmo, se transformar num trabalhador que vai ajudar muitas outras pessoas através dos trabalhos assistenciais daquele centro espírita onde você passa a frequentar. Aí vai ficar evidente uma coisa muito interessante, né? Por que é que o Paulo diz assim, que tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor? Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, porque tudo está de acordo com os propósitos de Deus. É isso que significa quando os espíritas dizem, nada acontece por acaso. O Paulo de Tarso diz também, de tudo dai graças. Veja só, se você aprende isso, você vai dar graças a Deus de ter uma gravidez de risco, porque a dona Juventina te mandou para o centro espírita. No centro espírita você aprendeu tanta coisa, você vai agradecer, obrigado, Senhor, por essa criança que veio parar no meu ventre. Obrigado, Senhor, por esse filho que está chegando, porque ele está transformando a minha vida. Nós vamos continuar falando desse meio ainda depois do intervalo. Até já, alma querida.